Será que a mulher em pleno século XXI precisa mesmo ser submissa ao marido? Ou melhor, o que é essa submissão que a Bíblia fala? Esse é um daqueles temas que só de ouvir essa palavra muita gente já sente um certo incômodo. Talvez porque tenha aprendido que a submissão é ser passiva, ficar em silêncio e até mesmo viver de um modo muito oprimido. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Olá, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou a Mari Zignago e hoje vamos compartilhar esse assunto que é tão delicado, mas muito necessário. Que você esteja com o coração aberto e que você entenda de uma vez por todas o que é uma submissão bíblica. Infelizmente, muitas mulheres foram caladas, apagadas ou invalidadas dentro de suas casas e da sua igreja também. Tudo isso em nome da submissão que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então, o que realmente é ser uma mulher submissa? Bem, a palavra de Deus não nos chama à inferioridade, mas à sabedoria. A submissão bíblica não é sobre se calar, é sobre se posicionar. A Bíblia diz em Efésios 5:22 o seguinte: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. E talvez essa seja uma das passagens mais mal interpretadas no Novo Testamento. Então vamos mergulhar isso no original? No grego, a palavra usada para sujeitar-se ou submeter-se é hipotasso. Essa palavra ela era usada no contexto militar e significa alinhar-se voluntariamente sob uma missão, como soldados que assumem posições diferentes dentro de um mesmo exército para cumprir um objetivo maior. Não tem nada a ver com ser menor, menos capaz, menos inteligente ou menos digna. Tem a ver com o entendimento de propósito, ordem, missão e unidade. A mulher submissa não é uma mulher fraca. Ela é uma mulher que compreende a missão do lar, reconhece a liderança espiritual do seu marido e se alinha a ela para que a vontade de Deus se cumpra na família. Submissão é força com propósito, é sabedoria que se posiciona com mansidão, é uma escolha voluntária e não é uma dominação. A mulher submissa é uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela edifica a casa com as próprias mãos, ela abre a boca com sabedoria e instrui com bondade na sua língua. Ela não se cala diante da injustiça, mas não compete com a autoridade espiritual do seu marido. Pelo contrário, ela aconselha com discernimento, ela tem fé, ela edifica a sua casa com palavras e também com atitudes. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Uma coisa que eu sempre vi aqui dentro de casa com meus pais. Meu pai amava carro. Toda vez que ele poderia assim, pensar em mudar alguma coisa na casa, ele preferia mudar o carro. E a minha mãe sempre amou cuidar de casa. Chegava vários momentos, né? E ele falava assim, baixinha, eu vou comprar tal carro. E ela falava, pelo amor de Deus, olha as nossas contas, não tem como. Se você comprar o carro, não vai ter como comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente vai ter que deixar de viajar, a gente vai ter que fazer isso e tudo mais. Moral da história, meu pai sempre trocava de carro e as contas sempre apertavam. E aí a minha mãe começou a observar que a postura dela deveria ser o seguinte, mostrar as contas e falar com ele com muita sabedoria, porque também era o desejo dele trocar de carro. E aí, com muita graça, com muita sabedoria, ela chegava, mostrava todas as situações e ele muitas vezes abraçava a vontade dela. Isso daí é um exemplo que é clássico nas famílias. Muitas vezes o marido deseja fazer alguma coisa e a mulher sente que não é o momento, tem essa percepção porque nós somos assim e nós devemos agir com sabedoria. Não é dizer sim para tudo, mas é pensar, calcular e falar de uma forma sábia com o marido para que ele não tome determinadas situações, determinados desejos e não leve à frente. Mas se ele tomar essas decisões que a gente não concorda, o que a gente deve fazer? Agir sabiamente. Porque a conta vai vir.
as coisas vão acontecer. Pode ser que não dê certo. E a gente não tem que chegar e falar, mas eu te avisei. Dá vontade, não dá? Mas a gente não pode fazer isso. A gente deve agir com muita sabedoria. E essa é a parte em que nós, mulheres, entramos para trazer luz à nossa casa e construir um lar muito saudável. E sabe qual é o mais lindo? É que esse mesmo capítulo de Efésios 5, lá no versículo 25, diz assim: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, a submissão da mulher está inserida num contexto de amor sacrificial do marido. Não é sobre controle, é sobre cooperação, não é sobre você se curvar diante de um tirano, de alguém que quer manipular você, de alguém que manda em você, não é isso. É sobre uma cooperação dentro de um lar, onde a mulher cumpre o seu propósito e o homem também cumpre o dele, que é amando, se entregando verdadeiramente por ela. A mulher cristã, ela não vive à sombra de um marido, não vive à sombra do homem. Ela brilha com a sua luz que ela recebeu do Senhor e entende o seu papel dentro do lar. Ela sabe que o papel dela é estratégico, é espiritual e cheio de propósito. A submissão bíblica não anula a mulher. Ser submissa é viver debaixo de uma missão que é maior do que você. A missão de glorificar a Deus no seu lar. Mulheres como Esther, como Abigail, como Sara e entre outras na palavra de Deus foram submissas, mas elas não foram apagadas. Pelo contrário, foram exemplos de coragem e de valentia. A submissão bíblica não é uma prisão, é um lugar seguro de missão cumprida. Você, mulher, é chamada para viver com sabedoria e propósito, não com medo. Você não foi criada para ser diminuída, mas para ser parte ativa do plano de Deus. Amém? Se esse vídeo falou com você, se te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza, compartilha com outras mulheres que talvez ainda estejam presas ao medo de se posicionar ou também à culpa. E comenta aqui embaixo o que você achava sobre submissão e o quanto esse vídeo esclareceu a sua mente. E claro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me acompanha por aqui. Toda semana eu compartilho conteúdos sobre propósito, feminilidade cristã, vida com Deus e espiritualidade cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!